Agora vamos julgar paráfrases. Então esse é o primeiro bloco de treino e depois aí nós vamos para bancas. A gente vai começar por bancas em geral, VUNESP, bancas mais basiconas, que são ótimas. Depois a gente vai à FCC, a gente vai subir um grau de complexidade. Então a gente começa com VUNESP, depois vai à FCC, aí vai ficando cada vez mais difícil, a gente chega à FGV, aí depois a gente relaxa com o SEBRASP. Neste bloco, a gente vai treinar com assertivas dessas bancas. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Lembrar que a gente precisa usar colchetes, setas, para trabalhar equivalências. Colchetes salvam. Números também vão salvar. E setas, muito mais. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, agora você vai pegar aquele caderninho que eu falei para você colocar aí ao lado e vai escrever um passo a passo, que é para a gente aproveitar esse bloco para apresentar um passo a passo que depois vai ser o seu norte para as questões que a gente vai resolver no final. Então, ó, esse é o passo a passo, anote aí, tá? E aí, à medida que eu for anotando cada passo, a gente já vai treinando. Para cada passo a gente vai treinar, tá? Para você entender esse passo a passo. Passo a passo são as rodinhas da bicicleta. Então, primeiro você vai caminhar com as rodinhas, depois a gente tira as rodinhas. Primeiro passo. Adriana, o que eu faço numa questão de compreensão de textos? De acordo com o texto, conforme o texto diz, segundo o texto, o que eu faço? Primeiro passo é ler o trecho todo sem parar e sem sublinhar. Nada de começar lendo com a régua. Ninguém mais faz isso, né? Mas se tem uma coisa que me dá nervoso, é a pessoa que pega o texto. A primeira coisa que faz é pega o texto assim, vai ler o texto, aí já começa sublinhando. A pessoa pegada a uma régua. Não é agora. A primeira leitura é o que a gente chama de leitura global. Não é para marcar nada, não é para sublinhar, não é para régua, nada disso. É ler do início ao fim sem parar e sem sublinhar, que é o que a gente chama de leitura global, compreensão global. É uma leitura global. Isso aqui, meus senhores, isso aqui foi ensinado, você não tem noção. A base disso aqui que você está aprendendo comigo vem desde os filósofos, que já ensinavam a ler um sermão. Então, lá na época de Padre Antônio Vieira, os textos dele já ensinavam que era leitura global. Por quê? Porque a base da filosofia é uma boa leitura. Então, isso aqui é pura técnica. Eles já ensinavam assim, só que hoje a gente traduz para as bancas. Então, o primeiro passo é a leitura global. Você entender que um texto é cíclico. Você começa num ponto e termina no mesmo ponto. É um ciclo. Fala de uma ideia, desenvolve e depois retoma a ideia. Mas para você ter essa visão, você tem que ter uma leitura global sem sublinhar nada. E aí, o grande problema é que, quando você lê, quando você tem essa leitura global, não dá um desespero, porque você está lendo e você fala, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada, não é? Aí vem o segundo passo. Segundo passo. Para acabar com aquele desespero, não estou entendendo nada, você fala assim, ai meu Deus, eu já estou me perdendo, não estou entendendo nada do que o texto está dizendo, aí você vai para o segundo passo, que é o passo de traduzir mentalmente o que você leu. Isso é o que a gente chama de o que você leu. É o que a gente chama de depreender. Veio numa prova agora do SEBRASP, a banca perguntava se aprender era o mesmo que depreender. Não, depreender é você traduzir para as suas palavras, ou seja, explique para si. Explique para você o que foi lido, o que entendeu do texto.
a gente chama de depreender. Então, assim, compreender de fato. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer o passo 1 e o passo 2? Anotou aí? A gente vai começar. Isso é o passo a passo, são as rodinhas da bicicleta. Primeiro passo, ler do início ao fim, sem sublinhar, sem marcar nada. Vem. O metrô vai disponibilizar, a partir da próxima semana, vagões exclusivos para mulheres. Então, vem. O metrô vai disponibilizar, a partir da próxima semana, vagões exclusivos. Então, a primeira coisa que você faz é, li, agora vem o segundo passo, vou traduzir aquilo que eu li. O que você entendeu do que você leu? Esse segundo passo, nele, a gente já começa a sublinhar. Ó, o metrô vai, ó, então você vai sublinhando as ideias mais importantes. Ó, metrô, disponibilizar. O ideal é pular o que está entre vírgulas, as intercalações. Ó, vagões exclusivos para mulheres. Então, aqui você começa a sublinhar, porque você fala, por que sublinhar? Porque você vai se ater ao que é mais importante. Ater-se ao mais importante significa pular as intercalações. Outra coisa, na hora que você for sublinhar, você vai ao verbo, sujeito, o objeto. Sujeito, verbo e complemento. Isso é a base do que se diz. Então, vamos lá. O metrô disponibilizar vagões exclusivos, mulheres. Isso aqui é um complemento nominal, é importante, porque é vagões exclusivos para mulheres. Ponto. Então, nesse momento é sublinhar. Ó, traduzir mentalmente o que você leu. Explique para você o que entendeu do texto. Sublinhe agora o fundamental. Pronto. Agora você sublinhou, traduziu. Então tá, então beleza. Sublinhar é importante, porque agora você vai ficar, quando você começar a perder a sanidade, você vai ficar olhando para o que você sublinhou. Quando você começar a perceber que você está se distraindo. Então, peraí, metrô, vagões exclusivos, mulheres. Tá, metrô, vagões exclusivos, mulheres. Tá, entendi. Agora a gente vai para o terceiro passo. Agora nós vamos para a assertiva. Vai, terceiro passo. Dividir. Quebrar a assertiva em partes. Use colchete. Então, primeiro a gente vai dividir a assertiva em partes, usar colchete. Então vem, ó. Só mulher. Dri, quantas partes? Você vai começar a ficar cada vez mais criterioso com o número de partes. Ó, no início você nem consegue dividir nada. Mas depois você começa, não, peraí. Quanto mais você dividir, melhor. Porque você fica atento aos detalhes, entendeu? Então, cuidado para não usar uns colchetes muito grandes. Porque você pode deixar passar batido um ou outro trecho. Então, vem, ó. Só mulheres. Peraí, então vem. Só mulheres. Nesse caso aqui eu vou numerar. Para ficar mais fácil, ó. Só mulheres. Então deixa eu apagar aqui para a gente poder. Vagões exclusivos para mulheres. Achei os exclusivos ao só. Para mulheres, mulheres. Mas e vagões, Dri? Tinha vagões aqui. Tem vagões aqui? Sim. Vagões. Beleza. Tá. Poderão viajar. Vamos lá. Poderão viajar. Cadê o poderão viajar? Ó. Se é metrô, se ele que vai disponibilizar, então tá falando de viagem. Achei o 2. Entendeu? Cadê novos? Ele falou novos? Ele falou, Adri.
Vamos colocar o 3. Falou novos? Se ele vai disponibilizar, ó, a partir da próxima semana, então é novo. 3. Olha que legal. Vagões disponibilizados. Cadê o disponibilizados? Vai disponibilizar. Achei tudo. É ou não uma equivalência? Sim. Paráfrase correta. Código 1. Essa segunda aí é incrível porque eu me lembro de todas essas provas. Ó, isso é, a segunda é FGV. Eu tirei essas assertivas do Sebrasp e da FGV, que são as bancas de mais alto nível, assim, para você treinar isso. Depois a gente vai para outras bancas, tá? Ó, vem. B. Primeiro passo. Primeiro passo. A melhor maneira de ter uma ideia é ter várias ideias. Ler do início ao fim, sem sublinhar nada. Então, primeiro passo, tá olhando para o seu passo a passo aí? Ó, tô, Dri. Então vamos, ó. A melhor maneira de ter uma ideia é ter várias ideias. Primeiro passo é ler, leitura global. Ler do início ao fim, não sublinhar. Tá, então melhor maneira. Tá, li do início ao fim, Dri, mas eu tô meio confusa, não entendi nada. Aí você vai pro segundo passo, que é, primeiro você aprende, depois você apreende. Então é a apreensão da ideia. Sublinhar. Vamos pro segundo passo. Aprender a ideia, aprender o texto. Ó, traduzir para as suas palavras. A melhor maneira... Peraí. Melhor maneira... Boa ideia. Várias ideias. Então, agora traduza para as suas palavras. A melhor maneira, uma boa ideia é ter várias. Então, várias ideias. Várias ideias. Tá. Outra coisa que você vai ver, e a gente vai colocar já já no passo a passo, são as polarizações, como elas são importantes. Toda vez que você tiver que achar equivalência, você vai pensar nas polarizações. Várias ideias é coisa boa ou coisa ruim no texto? Várias ideias é coisa boa ou coisa ruim? Várias ideias é coisa boa. Boa. Né? Então, várias ideias é algo positivo no texto. Tá, beleza. Vamos para a paráfrase. Ó, é impossível. A banca ofereceu isso aqui como paráfrase. Eu vou chamar de 1. É impossível. Cadê a equivalência para o é impossível? Lá ele não diz que a melhor maneira de ter. A melhor maneira de ter. Se eu digo que há uma melhor maneira, é porque não é impossível. Concorda? Hein? Se eu digo que a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter várias ideias, é porque há uma maneira. Ó, ter uma boa ideia. Ter uma boa ideia estava aqui, ó, 2. Boa ideia estava mandando seta para quê? Para melhor maneira. Boa ideia aqui está mandando seta para quê? Para é impossível. Ora, boa ideia ali está ligado ao é impossível. E boa ideia lá em cima está ligada à melhor maneira. Melhor maneira significa que há uma maneira. Aliás, há mais de uma, porque se ele está falando da melhor. E aqui ele diz que não há. Então, um diz que sim, outro diz que não. Incorreta por contradição. Código 2. Entendeu? Ó, presta atenção. Dri, vem. Dividir a assertiva em partes. Use colchetes. Use setas. Você está aprendendo agora a usar setas. E use polarizações, se possível, quando houver. Dri, o que é polarização? Polarização é sim, não, ou positivo, negativo, coisa boa, coisa ruim. Entendeu? Isso é demais, cara. E eu vou te dizer, isso tudo está nos compêndios de leitura. Eu estou traduzindo para você de uma maneira lógica. Mas isso é muita lógica, texto é lógica, por isso que eu falo. Quando a pessoa fala assim para mim, eu não gosto de interpretação de texto. Primeiro, não é interpretação, isso é compreensão. Interpretar você vai ver que é outra coisa. Segundo,
Isso é lógica, isso é pura equivalência. Então não tem esse negócio de não gosto, é porque você não sabe, né? Então, e principalmente quando a pessoa é da área de exatas, a tendência é até gostar mais, depois que aprende. Por quê? Porque é muito lógico. Às vezes, a gente que é de humanas é que dá uma viajada, né? O pessoal de humanas viaja, assim. O pessoal de exatas gosta de lógica. E isso é muito lógico, entendeu? Então, para quem é de exatas e reclama, muito pelo contrário, isso é lógica. Difícil pra gente que gosta de discutir, viajar. Isso aqui é lógico, isso aqui é lindo. Ó, bora para a letra C. Primeiro passo, ler do início ao fim sem sublinhar. Controle-se, nada de canetinha, nada de régua. Agora é a primeira leitura. Amizade é semelhante a um bom café. Deixa eu aproveitar aqui o comentário da Eduarda. Ela falou, Adri, a partir da próxima semana, para mim não fica tão claro que são novos vagões. Isso aqui foi uma discussão que muita gente teve com o Sebrasp em relação a essa questão. Ó, deixa eu só voltar aqui, a letra A foi Sebrasp, tá? Ela estranhou isso aqui. Adriana, como é que eu vou saber que são novos vagões disponibilizados? Por que novos, lá na letra A? Eu achei que forçou aí. Não forçou, não. Deixa eu te mostrar por quê. Se ele diz que o metrô vai disponibilizar a partir da próxima semana, esse próxima semana não está sozinho, ele está mandando seta para o disponibilizar. Se o metrô vai disponibilizar a partir da próxima semana, se ele vai disponibilizar, tá vendo se vai disponibilizar? É porque isso ainda não existe. Então, vai disponibilizar. Coloque setas toda vez que você titubear. Ó, próxima semana vai disponibilizar. Se vai disponibilizar a partir da próxima semana, então são novos. Entendeu? Eu falo para você assim, ó, o Estratégia vai disponibilizar a partir da próxima semana aulas de setas. Aí você vai dizer, nossa, haverá novas aulas de setas a partir da próxima semana. Por quê? Porque se ele vai disponibilizar agora, é porque ainda não existe. Então, é uma paráfrase perfeita. Às vezes você fica meio zonzo, mas coloque as setas que você vai entender a perfeita equivalência. Mas muita gente não entendeu mesmo. Ó, C. Isso aqui é FGV. FGV é banca de provérbios. Então, ó, vem. Primeiro passo, ler do início ao fim, sem sublinhar. Amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do sabor original. Primeiro passo é ler do início ao fim. Segundo passo é compreender. Traduzir para as suas palavras, sublinhando as coisas. Ó, amizade, bom café. Amizade semelhante, bom café. Uma vez frio. Então, esse frio aqui, agora eu estou sublinhando, usando setas, agora eu estou no segundo passo, ó. Frio, frio é o quê? Café. Então, se manda seta para café e se amizade é semelhante a um bom café, também manda seta para amizade. Uma vez frio, não se aquece sem perder bastante o sabor original. Então, ó, frio, não se aquece sem perder bastante do sabor original. Então, ó, perde bastante do sabor original quando aquecido. Perde bastante, ó. Então, amizade, então, aquecer é coisa ruim. Use polarizações, coisa boa, coisa ruim, sempre que você puder. Porque se ele diz não se aquece sem perder bastante do sabor original, se ele não se aquece sem isso, é porque quando se aquece, necessariamente haverá isso. O quê? Perda do sabor original. Ou seja, aquecer é coisa ruim. Pronto, dominei o texto. Polarizei, entendi, coloquei seta, assim como o café frio, quando aquece, fica ruim. A amizade fria, a seta ia para amizade também, fria, esfriou, depois para aquecer, perde-se bastante o sabor original. Entendi. Agora você está preparado. Vem.
Dividir a assertiva em partes, colchetes. A amizade, ó, amizade. Amizade 1. Amizade 1. Não sobrevive. Não sobrevive. Peraí. Não sobrevive. Não tô achando não sobrevive. Não sobrevive deve ter a ver com não se aquece. É assim mesmo que aí você começa a dar uma surtada. Ó, sem dedicação mútua dos amigos. Sem dedicação mútua dos amigos. Sem dedicação é frio. O que é o frio? Frio. Pare para pensar. Frio é porque não teve dedicação. Quando esfria, é porque não se dedicou. Então, vamos lá. Uma vez frio é sem dedicação. Olha que legal a equivalência. E outro provérbio, ele tem uma linguagem metafórica. E achar equivalências nas metáforas é muito mais difícil. Por isso que a FGV investe nos provérbios, porque é metáfora. Então, você tem que entender que o frio é dedicação. Frio é uma figura de linguagem, porque a amizade não é fria, de fato. Né? Isso é um sentido figurado. Mas o frio é a falta de dedicação. Viu como é mais difícil? Achei o 3. Agora eu vou achar o não sobrevive, para ver se é uma paráfrase. Ó, amizade é semelhante a um bom café. Uma vez frio, não se aquece. Não se aquece. Sem perder bastante do sabor original. Ele está falando em aquecer. Quando a gente aquece, perde o sabor original. E a assertiva fala, não sobrevive. Hein? Olha para mim. Sobrevive não é aquecer. Entendeu? Foi além. Incorreta por extrapolação. Código 3. Não achei equivalência para não sobrevive. Entendeu? Ele não falou em sobreviver, ele falou em aquecer. Aquecer significa dar uma incrementada na amizade, né? Voltar, né, a ser bom. E aqui ele está falando de sobrevivência. Você entende o perigo de uma extrapolação? Você viaja, você fala, realmente, a amizade não sobrevive mesmo, sabe? Porque se os amigos não se dedicam, olha a viagem, olha o perigo dessa viagem. Realmente, eu acho isso, eu acho que se não tiver dedicação, não sobrevive. Ele não falou isso. Ele não falou de sobrevivência de amizade, nem bom café. Ele falou de dedicação, mas não falou de sobrevivência. Isso extrapola. São as piores, são as mais difíceis, principalmente da FGV. D. Bora para D. A D é Sebrasp. Você consegue até depois ver a diferença de uma banca para outra, porque a FGV é muito de metáforas. Essa aqui não. Sebrasp é banca de setas, ó. O filme começa num dia gelado de dezembro, perto do Natal, quando uma fábrica fecha as portas. Como se não houvesse tristeza suficiente na neve que cai e nos operários que não conseguem conter as lágrimas, a música ressalta a melancolia geral. Então, peraí, vem, ó. Agora eu vou sublinhar, segundo passo, sublinhar as coisas que eu entendi para compreender o texto, ó. O filme, tá falando de um filme, tá? O filme começa, né? Tá falando do começo de um filme, num dia gelado de dezembro, perto do Natal. Uma fábrica fecha as portas, coisa ruim, que triste, fechou as portas. Como se não houvesse tristeza suficiente na neve, então tá falando de tristeza na neve, e nos operários, que não, tudo triste, tudo coisa ruim, não conseguem conter as lágrimas, a música ressalta, Sebrasp é banca de vocábulo, ressaltar é colocar em destaque a melancolia geral. Então, ó, música, então, como se não fosse suficiente isso, a música ainda vai e faz isso. Então, a tristeza, tristeza na neve, tristeza manda seta para operários e música manda seta para melancolia. Tristeza na neve, tristeza nos operários, melancolia com a música. Tá, beleza, tá bom.
Então, tudo triste, tudo coisa ruim. Tá bom. Agora vamos achar as paráfrases. Ó, a música. Falou de música? Falou. Ótimo. Música, música. Atenua. Vi, não sei. Tá, guarde. Vamos guardar 2. O clima de infelicidade. Clima de infelicidade. Ele falou em clima de infelicidade. Cadê a infelicidade? Melancolia. Tristeza, né? Vamos lá. Então pode ser aqui, ó. Melancolia. Melancolia, infelicidade. Inerente à situação dos operários. Inerente à situação dos operários. Inerente não é geral? É. Inerente é geral. Geral não manda seta para operários. Geral, o que era geral lá? Geral. Operários, todo mundo. Então, você está vendo como o Sebrasp é a banca de setas? Quando ele falou geral, ele estava se referindo a operários. Por isso que no final da assertiva a banca diz clima de infelicidade inerente à situação dos operários. Quer dizer, melancolia geral, melancolia dos operários. Entendi. Então, ó, achei 4. Falta achar o atenua. Olhe para cá. Sebrasp gosta de vocábulos e gosta de polarizações. Ó, olha para mim. Ressalta a melancolia, é coisa ruim. Atenua o clima de infelicidade, é coisa boa. Errada por contradição. Código 2. Ressaltar é destacar. Atenuar é diminuir. Agora, se o cara não souber o que é ressaltar e atenuar, ferrou. Porque ele vai ficar olhando para essas 2 palavras e vai ficar ressalta, atenua, entendeu? Isso é pura contradição. E isso aí, melancolia e infelicidade, isso aí. Bora! Agora eu quero que você me diga, FGV ou Sebrasp? Ó, até você vai ficar fera em adivinha a banca. Vamos criar aqui na estratégia um jogo de adivinha a banca? Não tem isso com a música? Só de olhar você vai me dizer se é Sebrasp ou FGV, a letra I. Vem. Como a doença amplia as dimensões internas do homem? É Sebrasp ou FGV? Obviamente. FGV. Ó, quem é esse Pokémon? E aí? Os sinais estão trocados, não. Ressaltar a melancolia lá era coisa ruim, tá? E atenuar era coisa boa. Então, ó, coloquei ressalta negativo, atenua positivo. Então, não havia correspondência em 2. Você viu? Não havia correspondência em 2. Vem. A cara da FGV, a letra I. Como a doença amplia as dimensões internas do homem. Primeiro passo é ler do princípio ao fim. Segundo passo, agora eu vou ler, compreender o que eu li. Como a doença amplia dimensões internas do homem. Isso, bom, doença ampliar as dimensões internas. Ampliar é aumentar as dimensões internas, né? Então, ele está trazendo uma conotação positiva da doença, né? Porque apesar de doença ser coisa ruim, ela amplia as dimensões internas do homem. Você vê que ele traz até um como aí exclamativo, né? É até uma frase exclamativa de, nossa, como é que a doença permite né? Não falei. Tô quase dando a resposta. Agora a gente vai achar as equivalências, é o provérbio, né? Então vamos lá. O homem. Tá, achei o homem. Então pronto, ó, deixa eu só tirar. O homem. Tá. Deve encarar a doença. Adriana, eu não tô achando deve encarar. Guarde o deve encarar. A doença. A doença eu vou chamar de... Vou colocar 2 na doença. A doença.
Ó, como um momento de reflexão. Cadê o momento de reflexão? Amplia as dimensões internas. Dimensões internas. Se ela amplia, quando eu digo que ela amplia as dimensões internas, então ela permite um momento de reflexão. Olha isso. Olha como o provérbio, olha como é metafórico, que a doença não faz isso, ampliar as dimensões internas. Então, olha como na metáfora, no provérbio, você tem que traduzir de X para Y. Então, realmente, lá ele dizia X, mas ele queria dizer Y. Dimensões internas, ampliar dimensões, é o mesmo que dizer momento de reflexão. Aí muita gente teve dúvida, não deve encarar. Falou, cara, mas ele não disse deve encarar. Ele não disse deve encarar. Não, ele não disse? Disse, porque, ó, como a doença amplia as dimensões internas do homem. Como ela amplia, ponto de exclamação. Ou seja, o homem deve ver nela um momento de reflexão. Então, esse como e essa exclamação já indicam algo positivo. Vê como era positivo? Por isso que ele colocou, deve encarar como positivo. O deve encarar está perfeito. Correta, perfeita paráfrase, código 1. Entendeu? O encarar é o enfrentar. Se ela amplia, então é assim que o homem deve encarar. Pegou? Tá, vem comigo. Posso ir? Vem. A cura está ligada ao tempo e, às vezes, às circunstâncias. Que banca é essa? FGV, óbvio. Tá. Agora eu vou sublinhar. Cura ligada ao tempo e, às vezes, circunstâncias. Tá. Então, vou traduzir. Cura está ligada ao tempo. Então, assim, tempo. Ah, entendi, cura. A pessoa fica curada com o tempo. Precisa de tempo para ficar curada, né? Mas não é só tempo, porque tem um E. Às vezes, circunstâncias, ou seja, circunstâncias ao redor. Tá, então não é só tempo. Às vezes, circunstâncias. Circunstâncias está mandando seta para às vezes. Tá? Beleza. Agora vamos lá. As circunstâncias. 1. Podem justificar. Podem é o às vezes. Porque se podem, então é uma possibilidade. E como ele diz às vezes, também, então podem. Olha que legal. Pura lógica, a banca faz de propósito. Ó, a cura de uma doença. A cura. Tá. Desde que sem gravidade. Cadê? Cadê o desde que sem gravidade? Incorreta por extrapolação. Tava tudo lindo, mas quando ele vem ao final dizendo desde que sem gravidade, isso extrapola o texto. Aí muita gente errou porque falou, mas isso é só quando a doença não é grave. Porque se a doença for grave, não tem nada a ver com circunstâncias, minha filha, o negócio fica feio, entendeu? Só que o texto não falava de gravidade. Diz além. Vai além do que o texto permite. É a tal da extrapolação. Entendeu? Agora sim. Seja bem-vindo à última etapa. Agora a gente vai fazer um estrago. A gente vai começar agora. Será que você conseguiria acertar uma questão?
usando todas essas técnicas de correspondência, a tabela verdade, ó, eu vou dividir as questões em 4 blocos. 4 blocos, bancas diversas, bancas em geral, e aí inclui-se VUNESP, FCC, FGV e SEBRASP no final, que acaba sendo lazer. Mentira. Então, bora! Primeiro bloco, bancas diversas, vai.